Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço especificamente, se você já vem acompanhando, você já sabe, é o espaço destinado à lição de juvenis, uma lição muito importante que tem nos apresentado um tema, Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. E desta feita chegamos até a lição de número 11. E grato a Deus pela presença mais uma vez do meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, Paulo, graças a Deus estamos aqui já próximos do final, né, desta lição tão maravilhosa. Amém. E o título da nossa lição, como eu já fiz referência, é A Igreja e os Julgamentos. Geralmente a lição traz três objetivos e eu vou passar aqui para vocês. O primeiro é evidenciar que a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Objetivo número dois, explicar a ordem de Jesus sobre não julgar o próximo. E o objetivo número três é enfatizar a importância de aprender e praticar valores cristãos. Então, esses são os objetivos que norteiam a nossa lição de número 11. E eu já passo aqui para o meu amigo Lucas Vitor. Lucas, que dicas valiosas você traz aqui para os nossos professores, alunos e todos aqueles que acompanham o canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus. Essa lição é muito rica para todos os professores e alunos, e a lição em si, né, ela tenta trazer a realidade bíblica da igreja. Então, a igreja como um lugar de discípulos, a igreja como um lugar acolhedor, né? E olhando por esse prisma, né, olhando por esse lado, eu pensei em trabalhar com os professores um material que eu aprendi na época do ensino médio, né, que era na época, né, conhecido como as três peneiras de Platão, que eram uma espécie de três filtros, né, que nós usamos para saber quando nós devemos ou não devemos falar algo, né? Esse algo pode ser um julgamento, né? Um julgamento ou alguma coisa desse tipo relacionado a isso. Então, eu preparei esse material. Se o professor conseguir reproduzi-lo, será de muito proveito. Então, essas três peneiras, elas se focam em quê? Em fazer três perguntas. Então, você, como professor, você vai propor ao seu juvenil que antes dele falar, antes dele tecer algum comentário sobre alguma coisa ou sobre alguém, ele vai submeter esse comentário, não é? Essa fala a essas três peneiras, né? A essas três perguntas. A primeira pergunta é verdade? Então, isso que eu estou falando, isso que eu vou dizer, é verdade? É verdadeiro? Ou é um boato? Ou é uma mentira? Ou é algo falacioso? Ou eu não tenho certeza se é uma verdade? Né? Então, a primeira peneira é essa: é verdade? A segunda peneira: isso é bom? Isso é algo bondoso? Ou isso é algo mal? Isso é algo que machuca? Isso é algo que fere a pessoa? Não é? Isso é algo que descredibiliza, que ridiculariza, né? Isso é algo bom? Isso vai ter alguma bondade na vida daquela pessoa, ou isso deprecia a pessoa? Então, esse é a segunda peneira que o meu comentário, ou o comentário do seu juvenil, a fala dele precisa passar. E a última peneira a pergunta é útil? Né? Então, pode ser que o comentário ou a fala seja verdade, pode até ser que seja bom, algo bondoso, mas talvez não seja útil. Talvez não seja algo para ser dito naquele momento, naquela hora, né? Talvez seja algo sem utilidade nenhuma. Então, a grande questão é, se o comentário, se a fala, não é? Se aquilo que o seu juvenil for falar passar por essas três peneiras da verdade, da bondade e da utilidade, então ele está apto, né, a falar, a expor aquilo que ele está pensando. É claro
que essas três peneiras aí é um conceito que foi utilizado por um filósofo grego, né? Mas a gente sabe que esses conceitos já eram trazidos pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus já organizava, muito tempo antes, esses conceitos sobre aquilo que nós devemos falar e como nós devemos falar. Então, querido professor, quando você for expor, né, se você for expor esta dinâmica, esse material, você vai sempre levar pelos princípios da palavra de Deus. Então, por exemplo, na primeira peneira, que é a verdade, você vai dizer que o próprio Jesus defendeu que nós devemos ser verdadeiros, que nós devemos dizer a verdade. Né? Sobre a utilidade, por exemplo, lá no livro de Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre a palavra dita no tempo certo, do modo certo, né? Que diz que a palavra dita no momento oportuno são como é, agora fugiu o Maçãs de ouro, versículo, maçãs de maçãs ouro em em, salvas de em prata. salvas de prata, não é? Então veja que a palavra de Deus já traz esses ensinamentos. A gente apenas organiza de uma forma mais didática, mas você vai passar isso para o seu juvenil baseado na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz. E a grande ideia é você tentar passar essas peneiras, não é? Esse material como uma espécie de freio bíblico, né, entre aspas, que evita os julgamentos, porque muitas vezes os julgamentos saem de informações mentirosas ou informações que são meias verdades, geralmente comentários que não são bondosos e na grande maioria das vezes eles não são úteis em quase nada. Né? Então, como é que a gente muitas vezes vai evitar um julgamento ou pode evitar algo assim desse tipo? Fazendo que o nosso conceito, né, passe por essas três peneiras, né? Fazendo que o nosso conceito ele passe por esse crivo, digamos assim, né, que está organizado dessa forma, mas é um crivo que já vem desde muito tempo já consolidado pela palavra de Deus, que é onde nós nos baseamos, é onde nós nos pautamos e é onde a gente se organiza, né? Então, eu acho esse material interessante. Se o professor puder trazer, né, eu acho que é de muita valia para a sua aula, talvez transmitir esse material em PDF ou uma foto, se não, até escrever no quadro também já é muito válido o professor fazer isso. Eu acho que é um material simples, mas que dá para a gente tecer muita coisa dentro do contexto que a lição nos traz. Amém, Lucas. Que dica valiosa que o professor, caso utilize, será muito enriquecedor na aula. Essa lição também, ela é muito interessante, né? Primeiro pelo tema, a igreja e os julgamentos, né? A gente pode ocorrer em dois extremos, né? Ou o juvenil pode estar em dois extremos. Ou ele ser uma pessoa que julgue demais as pessoas, né? Tudo ali, né? Pode ter algum que tudo ele julga. E pode ter também juvenil que diz que pode se colocar na situação de diz, não, a gente não pode julgar nada, né? Então são dois extremos distintos, né? A palavra de Deus mostra, né, como deve ser esse julgamento. A palavra de Deus nos apresenta, e a lição nos apresenta como deve ser esse julgamento. Eu trouxe aqui também um material para ajudar aos professores. No primeiro objetivo da lição, eu faço só uma ressalva aqui, um trechozinho de um famoso escritor e ministro da Palavra de Deus, John MacArthur. Geralmente quem gosta muito de citar ele é você, Lucas. Ele diz assim: a igreja não é perfeita, nunca o foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpa para manterem-se afastadas da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Geralmente é isso que as pessoas dizem, né? Aí ele diz o seguinte: nesse caso, eu penso, venha, temos lugar para mais um. Então, com isso, ele mostra que a igreja não é feita por pessoas perfeitas, mas pessoas que estão em busca da perfeição. Não é o tema da aula, mas nós sabemos que quando aceitamos a Jesus, vivemos no processo feito pelo Espírito Santo de santificação.
né? Que é ser mais santo do que eu fui ontem, né? E vou ser mais santo amanhã do que eu estou sendo hoje, né? A Bíblia diz que o caminho do justo, a vereda do justo é que nem a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Mas especificamente sobre essa aula, tem um vídeo, eu gosto sempre de trabalhar com vídeos na classe de juvenis, e tem um vídeo sobre os julgamentos. Geralmente, eu gosto muito dos vídeos que a gente encontra no Bible Project. Eu acho que é assim a pronúncia, senão o Lucas me corrige. Mas se você colocar Bíblia Projeto e colocar lá julgamentos, vai aparecer esse vídeo. E é um vídeo bem explicativo. Aqui abaixo tá o endereço de onde está o vídeo. E é um vídeo bem interessante que ele vai tratar sobre essa questão dos julgamentos. Aqui é só o slide do vídeo, mas você pode entrar lá no canal e você vai perceber que ele trata como é que Jesus fala sobre essa questão de julgar, dos julgamentos. E por fim, do terceiro objetivo, eu trouxe aqui também a, a noção, a importância, né, de enfatizar a importância de aprender e praticar valores cristãos. Nesse que é o último tópico da lição, né, o comentarista bota até assim: a instrução de Jesus para não julgar o próximo não pode ser utilizada como desculpa para tolerância ou erro ao pecado. Logicamente, e isso você, como professor, chame a atenção do seu juvenil, se o professor, se o pastor, se o líder de mocidade, se a liderança da igreja percebe que esse juvenil, ou que esse jovem, ou que alguma pessoa está destoando do que diz a palavra de Deus, eles vão chamar, né? E aqui eu botei até uma foto aí, como se fosse o gabinete pastoral, eles vão chamar para um aconselhamento, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, que é aconselhar a pessoa acerca das suas atitudes, né? A palavra de Deus mesmo diz que pelos frutos a gente conhece o quê? A árvore, né? Uma árvore boa não vai dar frutos ruins. Às vezes, as pessoas estão demonstrando alguns frutos e precisam ser chamadas, né, a atenção de produzir frutos bons. Então, eu acho que colocar essa noção na mente dos nossos juvenis, conversar e trabalhar esses questionamentos com eles vai ser bem proveitoso para eles terem essa noção de que quando o líder da mocidade, geralmente, onde eles estão inseridos, ou quando o pastor, né, fala alguma coisa, não é julgando, né? É aconselhando, é querendo mostrar o melhor caminho para ele, né? Para não ficar nesse extremo. Não, Jesus disse não julgar, então não devo julgar, né? Ou então eu julgo tudo. Não, a gente tem que ter cuidado com esses extremos. E eu acredito que você, seguindo essa linha, ou pegando o vídeo aqui lá do Bíblia Projeto, ou trabalhando as peneiras de Lucas, que Lucas passou, né? As três peneiras, né? Se é verdade, se é bom, se é útil, a sua aula vai ser bem proveitosa. Lucas, Amém, Paulo. Material riquíssimo. Como última sugestão, se os professores, dentro do seu planejamento, encontrarem uma brecha de tempo, eu sugiro que eles possam, se não trabalhar a temática, mas citar a famosa cultura do cancelamento. A lição traz um bloquinho assim, resumido mesmo, mas se o professor puder trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre a cultura do cancelamento. Eu acredito que é muito interessante porque é uma temática extremamente atual. Muito provavelmente seu juvenil está por dentro dela, não é? Porque a gente vê muito isso recorrentemente, principalmente agora na época da internet. Então, se o professor puder trabalhar alguma coisa dentro desta temática, sempre puxando para os princípios bíblicos, eu acredito que também vai ser bastante interessante nesta aula. amém. Então ficamos por aqui, aguardamos vocês para a próxima lição, a 12ª lição, e será a bênção de Deus. A parte do Senhor e até a próxima.